Junte-se à CBMF e garanta o seu diploma de educador físico profissional em menos de 2 anos. Sem precisar fazer faculdade de educação física, você aprenderá tudo sobre treinamento e alta performance dentro do esporte. Para mais informações, acesse o link aqui na descrição. Eu queria que a gente voltasse pro assunto que a gente estava comentando, porque a gente estava falando a respeito da transição, né? Em que você começou na IFBB e agora você chegou até o ponto mais alto, que é o Olímpia, enfim, você fez as competições. Eu sinto, Ângela, e vocês podem me corrigir se eu tiver com uma percepção errada, que aqui no Brasil, principalmente, as pessoas têm uma memória muito curta sobre a trajetória, as competições, e aí não são eles que estão falando, sou eu que estou falando. As pessoas, elas acham que o fisiculturismo começou depois que a NPC veio para o Brasil. Então, eu vi em alguns comentários, quando a gente fez as postagens e tal, que a gente ia receber você e tudo mais, uma pessoa ela fez um comentário que eu pensei assim, eu falei, nossa senhora, essa pessoa, ela, das duas uma, ou as duas. Ou ela não conhece nada do nosso esporte, ou ela tá com uma dificuldade de entender o contexto geral da carreira da Ângela. Ela falou algo no seguinte sentido: poxa, ela nunca venceu ou nunca vai vencer a Franciele. Como se houvesse uma rixa entre vocês. E nunca existiu isso. Mas ela tá tão enganada porque, por exemplo, só a Franciele, assim, deve ter perdido, vamos usar esse termo, já que ela está usando, sei lá, 5, 10 vezes, Mas é pelo menos. isso que eu quero dizer, Wander. Você vê como as pessoas, elas têm uma percepção de que o fisiculturismo começou com a chegada de um... Mas eu até diria que essa pessoa que fez esse tipo de comentário, e tem vários outros que comentam, ela é uma pessoa que ela não está conseguindo, na vida dela, encontrar um propósito. Exato. Porque quando você tem um propósito na tua vida, independente, né, se é no esporte ou em qualquer área, você não tem tempo para você ver a vida alheia, né? Então você não consegue parar um momento ali da tua vida, para fazer, por exemplo, um comentário negativo, né? Então, por algum momento, eu não conheço essa pessoa, imagino, né? Essa pessoa também não deve me conhecer, mas de graça ela pode. Às vezes é uma pessoa que é fã da Fran, e tá tudo ok. Os fãs, às vezes, eles têm esses, né? Quando tava, eu até entendia muito quando isso acontecia, quando a gente estava competindo, porque os meus fãs, independente se eu estava melhor ou não, queriam que eu vencesse, achavam que eu tinha vencido, e também acontecia com os fãs dela, que independente de ela ter vencido ou não, achavam que ela merecia ter vencido. Então, nesse contexto, assim, você até entende, não uma agressividade, mas você entende. Só que aí, quando a pessoa fala algo nesse sentido, e assim, eu não tenho nenhum sentimento, porque eu não conheço a pessoa, né? Mas eu fico com pena, porque é uma vida muito vazia, né? É só você olhar, por exemplo, qual é a pessoa que tá lá em cima, que olha para baixo e faz algum comentário ruim, Negativo. comentário negativo. Não faz um comentário negativo. Não faz. Então, quando você tá bem, quando você é bem sucedido financeiramente, quando você tem um relacionamento bacana, né? Quando você encontrou o teu propósito, quando você consegue ajudar outras pessoas, não existe, essa pessoa nunca ela vai olhar para baixo e vai comentar mal de alguém. Então é aquela história, se a pessoa tá falando alguma coisa, porque eu posso não gostar de tudo que eu vejo na internet, e não gosto de tudo que eu vejo na internet. Cara, mas ok, cada um segue, né, a sua vida ali, eu que deixo de seguir a pessoa que não tá me agradando de alguma maneira ali. Mas aí as pessoas, isso é muito ruim, não para mim, isso é ruim para a pessoa, porque quando alguém fala mal de alguém, ela tá falando sobre ela e não sobre a pessoa que ela tá falando mal, né? Ou que ela tá pior, desejando o mal ainda, né? Então, eu só sinto muito e espero de coração que essa pessoa, tipo, que ela encontre alguma coisa que deixe ela feliz. Mas é um profundo desconhecimento acima de tudo. E às vezes não é nem o desconhecimento. Às vezes a pessoa nem sabe, ela tá lá só falando porque talvez eu tenha respondido alguma coisa, ou não tenha respondido alguma coisa, ou a pessoa me chamou no direct e eu nunca não consegui ver, não porque não quis, mas porque não consegui mesmo. Ah, entendi. Tipo, chamar tua atenção. Isso é para chamar atenção, com certeza é para chamar atenção. Carência É uma escondida. carência, né? Uma carência ali. Mas isso é tão ruim porque o sentimento que a pessoa nutre dentro dela é muito ruim. E, cara, quando você encontra, né, tipo, uma paz de espírito, quando você consegue ver na tua maior dificuldade uma coisa boa, você não tem espaço ali para esse tipo de sentimento, esse tipo de rancor. Porque o que você está nutrindo dentro de ti? Ódio? O que você está nutrindo, né? Então é aquilo que você
Você está se alimentando de quê? De paz, de amor, de gratidão? Ou você está se alimentando de raiva, de ódio, de, né, sei lá. Então, o que você está nutrindo no teu corpo? Com o que você está nutrindo? Não, e veja, assim, a gente estava comentando há pouco do Sebum e do Ramon. Eu torci igual um desesperado pro Ramon ganhar, mesmo eu achando que ele não venceria o Sebum. Mas o nosso esporte ele é tão bacana que você consegue torcer para um admirando o É outro. isso, é isso. E assim, eu sinto que às vezes o brasileiro ele tem essa questão de querer deixar a galera que tá brigando pelo primeiro lugar como se eles fossem arquirrivais, assim. É. E tipo, é meio Mas doideira é que a isso, né? mídia vende um pouquinho isso A às mídia vezes, vende né? isso, A mídia, pouquinho não. A mídia tenta fazer isso a todo tempo, né? Isso é um dos motivos também que dá muito engajamento, treta de homem, porque a mídia vai lá, coloca um contra o outro, quem é o melhor, e quando faz isso com as mulheres, não é muito aceito, porque as mulheres são mais sentimentais, então isso às vezes soa mal, mesmo que não tenha uma rixa, acaba se criando uma rixa ali, né? E os caras tão, foda-se, né? Deixa eles falar. Então isso também a mídia, infelizmente, os canais de fofoca acabam contribuindo Que para eu isso também. falo, uma das especialidades dos americanos é criar entretenimento. Então, o esporte em si, ele é relegado a segundo plano, né? Hoje você não é um campeonato, você tem um show, né? Isso não é uma nomenclatura que eu estou falando, eles promovem desta forma. Vamos ter um show em tal lugar. E, então, não é nós vamos ter uma competição, né? O show vem antes da competição, o esporte ficou em segundo plano. E para ter um grande show, vale tudo, né? Tem que ter grandes atrações. E aí, os exemplos, né, são sempre assim. Eu sei que parte da diretoria, que hoje é envolvida com o esporte, teve um contato próximo com o UFC. E eles sabem o quanto é a capacidade de você vender curiosidade para as pessoas, E rivalidade, quer ver vendendo rivalidade. a rivalidade. E eles, né, tentam usar isso. É claro que lá onde você entra num octógono ou num ringue, enfim, e tem um golpe final ali, né, ou pelo menos é muito visível a vitória, isso tem um ponto final lá, né? Agora, num esporte, né, Subjetivo. que é muito subjetivo, para dizer o mínimo, dá margem para muita discussão, né? Então, Ah, mas aí eu vou ter que e o puxar. público fica muito inflamado.